Olá pessoal, meu nome é Gustavo Montes de Oca. Muitas pessoas me perguntam como criar um ambiente de testes para monitoramento de nuvem pública ou mesmo de múltiplos dispositivos. Então, o objetivo desse vídeo é fazer um passo a passo de como criar um laboratório com Operations Manager 2016 Technical Preview 3. Esse laboratório ele vai ser composto de três etapas. A primeira delas vai ser a instalação do SQL Server, depois o Operations Manager e a configuração da conexão site-to-site com o Windows Azure. Bom, primeiro de tudo, esse é o nosso cenário. Então aqui a gente tem dois cenários simulados. O primeiro vai rodar no meu laptop, onde eu tenho três sistemas básicos, três workloads importantíssimos, que são o Active Directory, o SQL Server e o Operations Manager. Você, no mínimo, precisa desses três servidores para criar um laboratório desse tipo. E, além disso, a gente vai ter uma conexão site-to-site que vai estar, então, conectado com o Windows Azure, onde eu tenho outros workloads, como, por exemplo, servidores Linux, servidores MySQL, Apache e mesmo servidores Windows, como o Active Directory e também servidores de arquivos, ok? Então, como eu comentei, esse laboratório ele é composto de três etapas, na verdade quatro. Né? A primeira etapa é a configuração do domain controller e do host Hyper-V. Essa etapa está explicada no blog www.gm9.com.br, só pesquisar. Quem precisar, enfim, de informações sobre como fazer isso, é só acessar o blog. Aqui nesse vídeo a gente vai tratar especificamente da instalação do SQL Server 2014, depois a instalação do Microsoft System Center Operations Manager 2016 Technical Preview 3, onde a gente vai analisar quais são os pré-requisitos, a instalação do Operations Manager propriamente e a importação de alguns management packs necessários para iniciar o monitoramento. E a última etapa é a configuração do site VPN com o Windows Azure. Então a gente vai criar uma rede virtual, estabelecer a conexão e criar também os recursos de monitoramento iniciais para que a gente possa visualizar como que isso vai acontecer. Então, nessa máquina virtual, eu vou instalar o SQL Server 2014. Primeiro de tudo, é necessário instalar o .NET 3.5. Então, para isso, a gente vem aqui no Server Manager, Add Remove Features. Aqui eu vou então selecionar para adicionar uma nova feature. Né? Então, clico aqui em Next, né? Seleciono aqui o servidor, o DB01, que é justamente um servidor de banco de dados. Aqui em Roles eu dou um Next. E aqui, quando chegar em .NET 3.5, eu vou selecionar o .NET 3.5 para fazer a instalação. É necessário o .NET ele não vem instalado no sistema operacional, então eu preciso especificar um local alternativo para que no caso é o CD do Windows Server 2012, para que ele possa então pegar como fonte de instalação. Eu já tinha aqui deixado montado, então só para garantir que eu estou colocando os dados certos, eu sempre vou até o diretório, esse diretório aqui, os d:/sources/sxs, copio, né, e colo lá no campo para justamente ele realizar esse processo de instalação e não ter nenhum erro durante a instalação. Então clico em OK, agora eu clico em Install. Esse processo ele leva em torno de 5 minutos para acontecer, por isso eu vou dar uma agilizada aqui, ele vai rodar em poucos instantes, tá? Então agora eu vou acelerar o vídeo, só um instante. Então uma instalação que normalmente demoraria 5 minutos, aqui vai demorar 5 segundos, ok? Então está instalado, o processo está finalizado, o processo de instalação do .NET 3.5, eu clico em Close, fecho aqui o CD de instalação, verifico que realmente ele foi instalado com sucesso, ok? Eu vou agora fechar o Server Manager e já vou passar, já montei também agora o CD de instalação do SQL Server, eu vou agora carregar o CD de instalação do SQL Server para a gente passar para o processo de instalação do SQL. Então, clico aqui no DVD de instalação, clico em Setup. Quando eu clicar em Setup, ele vai carregar o processo, o menu de inicialização da instalação com uma série de informações. Então, o setup é gigantesco. Tá? O que nos interessa aqui é o Installation, tá? E selecionar a opção, depois de Installation, New SQL Server Standalone Installation. Tá? Então aqui a gente vai, como a gente vai instalar ele no primeiro servidor, esse vai ser o servidor que a gente vai iniciar a instalação. Então clico aqui, ele vai carregar. Tá? A gente vai ter que aceitar a licença, clique em Next. Depois que a gente clica em Next, ele vai fazer uma série de verificação de pré-requisitos para ver se está tudo ok. Vai perguntar se eu tenho que iniciar o processo de instalação. Ele pergunta se eu quero instalar já o software update do processo de instalação. Isso não interessa para a gente aqui, porque pelo menos esse ambiente de demonstração, a gente não precisa ter tanto rigor assim.
talvez em ambiente na verdade, em ambiente de produção, cada DBA tem as suas características, tá? Ele então vai aqui agora realizar o processo de instalação dos setups iniciais, vai fazer uma verificação. Vejam que aqui o Windows Firewall ele alertou, tem que liberar o firewall nesse servidor, isso é importante depois, tá? Clique em Next, seleciona a opção SQL Server Feature Installation, tá? Clique em Next. Quais são as features do SQL Server que eu vou ter que instalar para suportar o Operations Manager? Database Engine Services é obrigatório, né? Ele é um serviço que é obrigatório. Eu preciso o Full Text and Semantic Extractions, tá? Isso é importante também, é requisito. E o Management Tools é importante para que a gente possa, enfim, rodar algum tipo de modificação no banco de dados quando for necessário. Então, são esses três componentes requeridos para a instalação do Operations Manager, tá? Clique em Next. Agora, basicamente, é seguir até o final do processo de instalação. Aqui tem algumas configurações interessantes no caminho, tá? Aqui vejam que eu vou instalar, então, a instância padrão, tá? Clico simplesmente em Next aqui. Ele vai criar uma instância MySQL Server. Em seguida, o que vai acontecer? A gente vai ter que selecionar qual o usuário, a configuração, na verdade, do servidor, né, que vai ser realizado o SQL Server. Leva um tempinho aqui. Então agora vai para a próxima tela. Na verdade aqui são os serviços, tá? Então o SQL Server Agent ele tem que estar em automático, isso é importante. E depois que finalizar a instalação, a gente tem que passar o SQL Full Text para automático também, porque o SCOM ele requer esse serviço em automático. Preciso adicionar um usuário para ser o usuário sysadministrator do SQL, então eu vou aqui dar o Add Current User, o meu administrator. Vejo que aqui tem alguns diretórios que eu poderia modificar, como só tem um disco eu vou deixar no C mesmo, tá? Então aqui são as configurações, vou deixar tudo padrão, só adicionar. Ele vai fazer uma verificação final, aqui ele mostra um resumo de tudo o que ele vai instalar durante o processo, durante o setup de instalação, tá? Observando que as features que ele vai instalar, então aqui são 4, tá? Na verdade, 3, né? O Management Tools tem o básico e o completo, e o restante tudo que a gente selecionou. Tá? Vejam que aqui no final eu tenho um arquivo de configuração, um configuration.file.ini, que está salvo nesse local. Aqui eu clico então em Install. Essa instalação demorou cerca de 20 minutos. Só que como a gente está realizando esse processo em modo mais rápido, eu vou acelerar agora o vídeo, que vai durar, na verdade, 5 segundos, ok? Pronto, a instalação de SQL mais rápida da história. Então aqui vejam que tudo foi instalado com sucesso, certo? Aqui eu tenho no final um log de instalação com tudo o que aconteceu, um sumário. E assim encerramos então essa parte da instalação do SQL Server, dos requisitos e do próprio SQL Server. Agora a gente passa então para a instalação do Operations Manager, dos requisitos, e depois no final a gente vai importar os Management Packs para essa demonstração. Então aqui eu tenho um servidor que foi selecionado para fazer essa instalação. Antes de mais nada eu vou instalar aqui o requisito do .NET 3.5, que ele é necessário para a instalação tanto do banco de dados como do próprio Operations Manager, tá? Então aqui já aumentei o tamanho da tela para que vocês possam ver bem os comandos que eu vou rodar. Vou mostrar para vocês como verificar se o .NET está rodando ou não, se está instalado ou não aqui nesse servidor, através do PowerShell. Então venho aqui utilizando o comando get Windows Feature, pipeware, eu abro chave, coloco ali o sinal de dólar, underline, ponto name, coloco o operador "-like, e vou colocar asterisco, net, asterisco, entre aspas, fecho novamente as chaves, para conseguir visualizar somente o que tiver net, né, conseguir filtrar somente os componentes com net. Vejo que aqui eu tenho o .NET 3.5 e ele está com o status de instalação removed, ou seja, os binários não estão presentes aqui. Então, para instalar esse componente, eu vou utilizar o comando install Windows Feature, certo? Então aqui eu vou colocar install Windows Feature. Vou selecionar esse componente, o nome dele, o nome interno, então Feature Framework Core, tá? Copio e colo. Preciso especificar aqui o "-name, né? Esqueci de colocar isso, então vamos colocar aqui o "-name, agora colo. E por fim, como ele é um componente que está em estado removido, eu tenho que selecionar a opção "-source e vou especificar o CD de instalação do Windows Server 2012 R2, tá? Então aqui eu venho no diretório de sources SXS novamente, que é o local onde está armazenado o .NET 3.5. Vou copiar e colar e vou apertar Enter, certo? Essa instalação aqui leva
mais ou menos uns 5 minutos, então eu vou acelerar novamente o vídeo para que a gente não fique aqui perdendo tempo com esse processo de instalação. Então agora está finalizado, né? Instalação muito rápida também do .NET com esse servidor. E agora percebam o seguinte, que ele foi instalado com sucesso, aparece aqui sucesso, tá? Vejo que ele está me alertando que é importante rodar o Windows Update, tá? Mas isso não é uma questão realmente obrigatória. E agora se eu rodo novamente o mesmo comando, dou setinha para cima, vejam que agora ele aparece com o status de instalado, tá? Então finalizou o processo de instalação. Vou verificar os outros pré-requisitos. Então o .NET é apenas um, tá? Eu tenho aqui o HTTP Activation, que faz parte do .NET 4.5, então tenho que instalar esse componente também. Vou lá novamente no PowerShell, então vou abrir aqui o PowerShell novamente, copiar e colar esse componente lá. Então primeiro eu vou verificar o status de instalação dele, tá? Então eu dou aqui um get Windows Feature, coloco novamente o pipe, where, abro chaves. Então aqui $_name menos equal, né? Como eu estou utilizando o nome específico, eu vou colocar aqui entre aspas o nome, fecho chaves, e ele vai me listar. Ó. Vejam que esse componente, diferentemente do .NET 3.5, ele está disponível, os binários estão aqui. Então basta instalar ele, não preciso especificar o source. Tá? Então pelo fato de ele estar disponível, só realizar aqui o install Windows Feature menos name, e aí especifico, né, copio e colo ali o nome especificamente do .NET 4.5. Então vamos agora acelerar novamente essa parte do vídeo. E assim, em apenas 3 segundos, instalamos esse componente que demorou aí em torno de 2 minutos. Tá? Então aqui vejam que o status foi com sucesso, alertou novamente que tem que rodar o Windows Update. Tá? Isso aí a gente pode fazer depois, mas no ambiente de teste isso não é uma questão necessária aqui neste momento. Então vejam novamente, ó, agora aparece como instalado o status. E agora eu tenho 13 componentes do IIS, então eu tenho esses dois aqui primeiro que estão em OK. E agora eu tenho 13 componentes que eu tenho que instalar. Vou em um por um? Não, eu já montei aqui uma linha, né, que vai estar disponível depois no meu blog, vocês podem pegar lá www.gm9.com.br. Simplesmente vou copiar e colar essa linha inteira ali para realizar esse processo de instalação. Então copio, volto aqui no PowerShell, colo ela, tá, e aperto Enter. Isso aqui vai levar também uns minutinhos. Vou acelerar o vídeo novamente. Quando vocês forem montar esse laboratório, é importante que vocês vejam que isso leva bem mais tempo do que está aqui. Pronto. Então aqui foi instalado com sucesso. Tá? Então vejam que foi ok. Interessante observar, eu reduzi aqui mais ou menos a instalação que leva 2 horas em 30 minutos, nem isso. Tá? Agora eu vou rodar um get Windows Feature só para visualizar quais foram os componentes que foram instalados. Então, clico aqui em Get Windows Feature, ele mostra todas as features que foram instaladas. E para visualizar os do Web Service, eu tenho que voltar um pouco, então suba um pouquinho. Está aqui, ó, Web Service. Então, o IIS. Vejam que aqui tem uma série de componentes, eu selecionei lá 13 itens, mas quando ele vai instalando esses componentes, às vezes tem algum pré-requisito, então ele acabou instalando até mais coisas do que a gente realmente tinha selecionado. Mas está ok, né? Esse é a configuração básica para que o Operations Manager, a parte de console web, possa rodar com sucesso, certo? Então aqui está tudo instalado, essa parte de instalação está toda pronta. Quando vocês finalizam esse processo, vejam aqui que eu tenho então Metabase e tudo mais, tudo instalado com sucesso. Eu ainda tenho mais alguns componentes que eu preciso instalar para que finalize então esse processo de configuração do servidor. É o primeiro, né, na verdade, o Reporter Viewer, o Report Viewer, na verdade, é obrigatório, mas eu preciso também do CRL Types que vem no Feature Pack do Service Pack 1, na verdade, SQL Server 2012 Service Pack 1. Então, esses são dois componentes que eu preciso baixar e instalar. Já tenho aqui os links, também vou deixar disponível no meu blog, tá? Então, quem quiser, quem precisar. Isso fica velho, mas de qualquer maneira, né, depois de algum tempo, esse processo é atualizado, mas para quem for montar esse laboratório agora, essas já são informações que vão ser úteis. Então, clico aqui, venho na internet, baixo, né, o plugin de instalação. Né, na verdade, aqui ó, vejam que eu tenho o Feature Pack do SQL Server 2012, clico aqui em Download. Eu tenho que selecionar qual opção, é o SQL sys CLR types.msi, porque ele é o Feature Pack, ele tem uma série de componentes que podem ser instalados, né? Então aqui eu vou selecionar somente aquele, aqui, acho que já, deixa eu ver,
Acho que está um pouco mais para baixo. Aqui, ó, SQL sys CLR types. Esse é o componente que eu preciso. Então vou aqui, clico nele, tá? Clico na opção Next, ele vai iniciar o processo de download desse componente. Então, na verdade preciso aqui autorizar para que os pop-ups do Windows, da página da Microsoft sejam realizados, ok? Então eu vou mandar ele salvar. Pronto, já está feito o download. Agora eu vou fazer o download do Report Viewer especificamente, tá? Então o link é esse aqui que está especificado do lado, então vou aqui copiar e colar também. Fazer download desse componente. Então venho aqui no browser, Ctrl V, Enter. Clico aqui no site, na opção de download. Vou salvar ele e agora eu vou dar um Open Folder. Então esses aqui são os dois componentes que eu precisava para a instalação dos requisitos finais. Então eu clico aqui no SQL sys CLR types e a instalação é super complicada. Clico só em Next, leio e aceito a licença, clico em Next novamente, Install. A instalação ela leva 10 minutos, tá? Na verdade leva aqui 30 segundos, nem 30 segundos, na verdade 3 segundos, tá? Então está instalado aqui o CRL Types e agora eu vou instalar o Report Viewer, tá? Então de novo aceito a licença, Next Install. Então esses são os componentes de instalação que são necessários para o Operations Manager rodar. Nesse ponto a gente já estaria com o servidor pronto, ok? Então assim que finalizar esse processo de instalação aqui. Mas eu ainda vou instalar nessa máquina o SQL Reporting Services, porque eu preciso de uma máquina que rode o Reporting Services. Eu não quis colocar junto com o meu banco de dados, né, porque eventualmente o SCOM ele vai tomar conta desse Reporting Services. Então sempre que a gente tem uma implementação é interessante a gente ter um Reporting Service só para o SCOM. Como é um ambiente de laboratório, eu vou colocar o Reporting Services nesse servidor. Tá? Então deixa eu montar aqui o CD de instalação do SQL Server novamente. A instalação do Reporting Services é super rápida, né? Então aqui está montado agora o CD de instalação. Deixa eu abrir o Explorer. Vamos ver aqui. Ainda não montou o CD, vamos lá. Dá um duplo clique em cima. Esse servidor eu tenho que reinicializar ele agora, né? Instalei esse monte de componentes. É importante que a gente faça uma reinicialização porque é muita coisa ao mesmo tempo, mas como a SQL não tem nada a ver com nada desses componentes, eu vou já, né? Então só esperar um instantinho. Também a máquina virtual, né? Pode ser que ela esteja um pouco sobrecarregada, tá? Então aqui agora vamos tentar novamente. Pronto, aqui já está o DVD de instalação do SQL Server. Clico no Setup novamente, tá? Então esse setup aqui vocês já conhecem. A gente agora vai esperar que ele carregue. Prontos aqui carregando. Deixa eu fechar aqui o Explorer, tá? Então aqui novamente clico em Installation e vou selecionar aqui uma nova instalação do SQL Server, porque agora eu vou selecionar somente o SQL Reporting Services para a instalação. Então ele leva aqui um instantinho para carregar, tá? Vai carregar aqui nesse servidor. Pronto, já está aqui carregando. Pronto, já estou aqui no menu de instalação, então aqui aceito a licença. Ele vai agora fazer a verificação de pré-requisitos para ver se está tudo certo. Então seleciono aqui, clico em Next, aguardo um instante para que ele faça a verificação de pré-requisitos. Agora ele vai instalar a parte de setup do SQL Server mesmo. Então aguardo aqui um instante, já está aqui rodando, verificando os pré-requisitos novamente. Veja que novamente ele me alertou aqui do Firewall, tá? Então o Firewall tem que liberar, não esqueçam disso. Tá? Bom, vou selecionar aqui uma nova instalação, um SQL Feature, tá? E aqui nas opções de instalação eu vou selecionar, vamos esperar o menu carregar, somente o Reporting Services, tá? Esse é o único componente que me interessa instalar aqui nesse servidor. Então, vejam que esse é um ambiente de laboratório. O Reporting Service ele precisa de um servidor só para ele ou um SQL dedicado para o Operations Manager, para evitar, porque na hora que a gente instala o Operations Manager, a parte de reporting, ele vai tomar conta completamente desse Reporting Service, vai deletar todos os relatórios que tiverem lá, enfim. Tá? Então a instalação aqui do Reporting Service é bastante simples, tá? Não tem, agora praticamente é só Next até o final, tá? A gente tem que revisar para ver se todos os componentes foram selecionados corretamente, verificar se a instalação também ocorre com sucesso, tá? Bom, esse servidor ele já está um pouco mais lento, vamos esperar aqui um instante. Ok, então aqui vejam que eu vou instalar o serviço do SQL, somente instalação, é a única opção mesmo, tá?
Vejam que aqui na visão geral de features, eu tenho aqui somente o Reporting Services Native, clico em Install, tá? Eu agora vou acelerar novamente essa instalação. E pronto, finalizado a instalação, vejam que foi instalado com sucesso. Aqui tem o sumário com tudo que aconteceu. Clico em Close. Está pronto o meu servidor para agora fazer a instalação do Operations Manager. Só que antes de mais nada, restart nesse servidor, né? Na realidade, antes, deixa eu configurar um componente, antes de restartar. Vou vir aqui agora, já acabei de instalar o Reporting Service. Vamos primeiro configurar o Reporting Service, deixa eu colocar ele aqui no menu Start. E vamos configurar o Reporting Services para que quando a gente inicializar ele já comece 100%. Tá? Então eu clico aqui em Connect. Então agora algumas coisas importantes. Tá? Primeiro de tudo, eu venho aqui no Service Account, vou deixar isso, o Service Account que está rodando o built-in mesmo. Aqui na porta, como eu tenho já o Web Service rodando, eu vou colocar aqui a porta 81 e clicar em Apply. Tá? Porque esse, na verdade, o Reporting Service ele tem também um servidor web para justamente permitir o acesso aos relatórios. Então, coloco aqui a porta 81, assim evita conflito de portas. Preciso criar um banco de dados para o SQL Server, na verdade, para o Reporting Services também. Então, vou criar aqui o banco de dados para o Reporting Services. Eu vou selecionar aqui o servidor DB01, que é lá que vai armazenar lá o meu servidor de banco de dados mesmo. Agora eu vou fazer um test connection, tá? Bom, se isso aqui falhar, pessoal, se o test connection de vocês falhar, a gente já sabe o que que é, né? É o Windows Firewall que provavelmente deve estar bloqueando as conexões. Então, se você não fez ainda, agora é a hora, que nem eu não fiz, né, de desabilitar o Windows Firewall do SQL Server e também de todo o domínio. Então, a melhor maneira de fazer isso é criar uma policy que aplica o Windows Firewall, desabilita o Windows Firewall em todos os computadores neste ambiente de laboratório, tá? Então, deixa eu fazer isso aqui agora. Ó, só para confirmar com o meu Windows Firewall mesmo, ó, já deu aqui um erro, então deixa eu vir aqui no fazer um ping para o meu servidor de banco de dados, abrir o CMD. Vou dar um ping aqui para o gm9-db01. Ó, vejo que ele não está pingando. Então isso aqui realmente é o Windows Firewall. Tá? Então deixa eu desabilitar aqui no meu controlador de domínio, vou criar uma policy desabilitando o Windows Firewall somente para a rede de domínio, tá? Vou desabilitar somente para o Domain Network e não para outras redes, vou deixar para o public e para o privado lá que ele ainda fique habilitado. Tá? Então deixa eu fazer isso agora. Então acelerei o vídeo novamente, agora vejam que funcionou, então desabilitei o firewall, tá? Criei a policy. Agora clico em Next, ele pergunta qual é o nome do banco de dados, eu vou colocar aqui underline o nome do meu servidor, então gm9-om01, para eu saber que é esse servidor aqui que possui esse servidor do Reporting Services, tá? Clico em Next. Vou utilizar então as credenciais de uma conta de serviço que eu já havia criado anteriormente, que é o Process OMDW-Write, tá? Que essa vai ser a conta utilizada para então criar relatórios para se conectar ao servidor de banco de dados, certo? Então eu clico aqui em Next, reviso se está tudo certo, inicio o processo de instalação, na verdade de criação do banco de dados, isso aqui leva um minutinho, deixa eu acelerar o vídeo aqui novamente. Sucesso! Então a gente instalou, já agora criou o banco de dados do Reporting Services. O último passo é fazer a configuração do Virtual Directory do Report Manager. Simplesmente clica aqui em Apply e ele vai fazer a configuração desse servidor, desse SQL Reporting Services. Pronto, foi realizado com sucesso, tudo verde. Então posso já fechar agora o SQL Reporting Services e eu tenho que reinicializar esse servidor, tá? Reinicialização acelerada. Então, novamente, clico aqui em Restart. A reinicialização mais rápida da história da informática, ok? Então, foi feita aqui a reinicialização desse servidor. Agora, eu vou começar o processo de instalação do Operations Manager 2016. Tá? Eu já fiz o download dos binários aqui para esse local, deixa eu abrir aqui esse servidor. Aqui no $, pastinha Sources, Technical Preview. Eu tenho aqui todos os Technical Previews do System Center, está disponível, é só procurar no Bing que vocês vão então encontrar. Então aqui eu vou selecionar o Operations Manager, clico duas vezes em cima, para que, na realidade isso aqui não é um arquivo ISO, ele é um arquivo MSI, então a gente precisa descompactar ele primeiro, então vou aqui executar ele agora, certo? Aqui simplesmente eu vou selecionar o local onde eu vou extrair, então eu quero colocar isso no meu desktop. Então venho aqui em C, Users, Administrator, ok. Seleciono aqui o desktop, vejo que ele já criou lá, clico em OK. Ele vai descompactar então para o desktop do Administrator, clico em Next e Extract.
Vamos acelerar essa parte aqui. Pronto, descompactou, certo? Então agora eu vou clicar em Finish e vou visualizar o setup de instalação. Então clico duas vezes aqui, vejam que é muito parecido com a cara do setup de instalação do 2000. Na verdade, até eles utilizaram o mesmo instalador. Eu vejo que aparece ali 2012 R2, mas na verdade agora aqui já está System Center Technical Preview 3. Bom, eu quero instalar, como eu já instalei todos os pré-requisitos, eu quero instalar todos os componentes. São Management Server, Operations Console, Web Server e o Reporting Services que está instalado aqui também. Clique em Next, local de instalação padrão, tá? Então vejam que cada um deles vai ter um requisito diferente. Então aqui o Reporting Services ele tem o requisito de estar rodando junto com o SQL Reporting Services, por isso que eu selecionei essa opção também, tá? Então agora ele vai verificar os pré-requisitos para a gente. Vejam aqui que ele está reclamando que precisa de um mínimo de 2 GB, recomendado 4. Como essa é uma máquina virtual com memória dinâmica, vou ignorar isso, é só um warning, tá? Então a gente clica em Next e segue adiante. Agora eu vou colocar o nome do meu Management Group. Como esse é o primeiro Management Group, eu vou colocar aqui GM9, acho que POC, né? Para justamente diferenciar de qualquer outro que possa estar sendo utilizado. Então esse vai ser um ambiente de testes mesmo de laboratório. Aceito a licença. Ok, então vou aqui em Next. Aqui eu preciso especificar o nome do meu servidor de banco de dados, gm9-db01.gm9.com.br. Aqui é interessante sempre colocar o FQDN, tá? Vejo que ele conseguiu conectar, então aqui ele vai o nome do banco de dados, o local onde ele vai colocar no servidor de banco de dados o banco de dados mesmo, os arquivos, tá? Agora para o Data Warehouse, então gm9-db01.gm9.com.br, FQDN novamente, clico em Tab. Ele vai agora criar esse outro banco de dados aqui, Operations Manager DW, nesses locais. Clico em Next. Aqui vejam que ele agora está me perguntando a respeito do SQL Reporting Service, né? Ele já selecionou aqui o OM01, então clico em Next, ele vai se conectar. Vejam que, se vocês lerem o que está escrito aqui, ele está justamente dizendo que ele vai tomar conta de toda a questão de segurança, vai tornar indisponíveis qualquer outros relatórios que estejam aqui sendo instalados nesse SQL Reporting Service. Então, vocês precisam dedicar um SQL Reporting Services para o Operations Manager. Essa é a mensagem importante que vocês não podem esquecer, tá? Então, cliquem em Next. Isso aqui é um processo, ele está fazendo as verificações, ok, tá? Bom, default website, ele vai utilizar o Web Services para a parte de console web, tá? Seleciono aqui a opção padrão, clico em Next. E agora eu preciso colocar as contas de serviços que vão ser utilizadas. Então, essa foi uma conta que eu já criei, o Process OM, então GM9 Process OM especificou a senha, tá? Vou deixar por padrão ali as outras contas com o Local System. E aqui o Data Warehouse eu preciso da conta de leitura, então Process OM DW Read, tá? Vou colocar a senha, então essa aqui é uma conta que ele mesmo vai gerenciar. E depois, vou colocar aqui agora o GM9 Process OMDW Write, tá? Que é uma outra conta que eu também criei para gerenciamento para conexão lá no Data Warehouse. Então, essas são contas que são importantes, tá? Na documentação do Operations Manager. Aqui ele está me alertando que a conta tem permissão de administrador. Tudo bem, né? Esse aqui é um ambiente de testes mesmo. Esse aqui é um aviso importante, tá, pessoal? Ele está dizendo que a gente tem por padrão habilitado lá para enviar dados para a Microsoft. Então, se vocês precisarem modificar isso nesse ambiente de teste, depois vocês têm que ir na console do Operations Manager e modificar, tá? Clique em Next, eu vou selecionar aqui o Windows Update para ficar em modo automático, caso venha algum update, tá? Ele então mostra aqui um resumo de tudo que foi selecionado durante esse processo de instalação, ok? Então vocês podem revisar isso aqui e clica em Install, ok? Esse processo de instalação, ele demorou quase, acho que foram quase 40 minutos aqui no meu processo. Eu vou acelerar esse processo, tá? Para que a gente também não perca esse tempo todo. Mas tenham noção que realmente é um processo que demora bastante. Então vocês podem tomar um café, enfim, tomar uma água, bater um papo, que isso aqui, pelo menos nesse ambiente de teste, vai demorar. Veja que aqui em Management Server ele ficou com um ponto de exclamação. Tá? Isso aqui ele está avisando que a licença é temporária, dura 180 dias. Então é só para chamar a atenção, sempre fica esse ponto de exclamação. Se tiver uma mensagem diferente dessas da licença, aí vocês têm que investigar. Mas no caso aqui eu vou fechar, tá? Então finalizou esse processo de instalação.
Aqui eu vou fechar agora o setup de instalação e agora eu vou abrir a console do Operations Manager. Venho aqui no menu iniciar, né? Vou procurar, tá aqui a console do Operations Manager. Deixa eu colocar ele no menu iniciar mesmo para ficar mais fácil. Então, clico, agora eu vou colocar também no taskbar, então fica mais fácil de abrir. Então, vamos ver se funcionou, né, o processo de instalação mesmo. Ele leva aqui um instantinho, a primeira vez que a gente está abrindo a console, então ele vai levar aqui uns instantes para rodar, ok? Então está conectando, aparentemente tudo bem até agora, sincronizando pastas, ó, sinal de que provavelmente deu tudo certo. Ó, já abriu então a console do meu Operations Manager. Se eu vier aqui em Administration, eu já consigo ver algumas Management Packs que estão instaladas, já tem aqui todas as opções de configuração. Tá? Então eu vou começar agora o processo de instalação e importação do Management Packs. Tá? Eu já fiz o download desses Management Packs para o meu servidor. É importante observar que eu vou importar aqui uma quantidade grande de Management Packs. Vocês não devem fazer isso em produção, principalmente se o ambiente de produção de vocês for muito grande. Tá? Então aqui eu tenho uma pastinha dentro do C Program File x86 Management Packs com todas as Management Packs que eu vou utilizar. Office 365, tenho o Management Pack do Windows, de Linux, enfim. Vou começar com os Management Packs de Windows, tá? Porque esses são, na verdade, os Management Packs mais importantes que a gente precisa importar primeiro. Tá? Então, sempre que aparece um ponto de um erro, na realidade, a gente vê que está faltando um requisito. Então, basta vir aqui, clicar ali em Error, tá? E selecionar o requisito que está faltando. Clico aqui os 2012. Na verdade, quando o 2012 R2 requer o Management Pack de 2012, então agora está tudo ok. Eu tenho aqui uma informação de que vai atualizar um dos MPs que já está aqui. Então, agora eu vou selecionar outro Management Pack para importar. Então, Management Pack de... Deixa eu ver, será que eu importo de DNS? Acho que DNS não. Não vou importar o DNS agora. Deixa eu pegar outro Management Pack. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou pegar o Management Pack de Cluster. Então, vou pegar aqui o 2012, tá? Os Management Packs padrão também. Então, aqui a Library e o Monitoring, provavelmente já são requisitos. Ó, apareceram os erros, clico em cima do erro, ó, ele está reclamando que precisa do 2012. Então, tem alguma dependência aí. Normalmente, o Monitoring e o Library são obrigatórios. Então, tá, agora eu já tenho aqui mais esses Management Pack de Cluster que eu vou monitorar. Deixa eu ver o que mais que eu vou monitorar aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou pegar o Office 365. O Office 365 é um Management Pack só, então vou importar ele. Tá? Então tá aqui o Office 365 que eu vou importar. Deixa eu ver qual o outro Management Pack. Aqui o Windows Azure também, então posso monitorar tanto o Office 365 como o Windows Azure utilizando o Management Pack do Operations Manager. Tá? Aqui agora eu vou pegar o de Hyper-V, só tem aqui a versão 2012 mesmo, então vou importar agora o Management Pack de Hyper-V para que eu possa visualizar como é que está o meu host de virtualização. Vou adicionar agora mais o Management Pack, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Do Active Directory. Na Active Directory, vejam que o Active Directory, na verdade, 2008 em diante, ele usa um só Management Pack. Tá? Então aqui ó, deu um erro, vamos ver qual foi o requisito que faltou. Olha, ele precisa do Management Pack do 2013, então deixa eu importar também o do 2003. Ok, pronto, então aqui está o Management Pack do 2003. E agora vamos ver o que mais que a gente tem de Management Pack interessante. O SQL Server. SQL Server é bem interessante. Veja que o SQL Server eu tenho aqui só o 2014, tem um monte de componente, tá? Eu não preciso de tudo isso, eu vou selecionar só alguns que são realmente os necessários. Veja, então eu tenho aqui o de Discovery, que é importante, o Monitoring. Eu tenho aqui os Management Packs de Presentation, o SQL 2012, na verdade 2014, ele fornece um Management Packs de visualização que são muito interessantes, então vou importar eles também, tá? Esse aqui, acho que esses dois Management Packs e mais os outros de visualização completam tudo que eu preciso. Então aqui pronto, já está. Então aqui eu tenho já, sei lá, estou importando uns 40 Management Packs de uma vez só. Deixa eu ver se tem mais algum que vale a pena importar. Sempre lembrando, pessoal, não façam isso em ambiente de produção, tá? Isso aqui é um ambiente de testes. Pronto. Então vou importar esses Management Packs aqui. Isso aqui também é um outro processo que demorou um tempão. Vou dar uma acelerada nesse processo agora. Pronto. Então agora já está aqui importando o último Management Pack. Tudo foi importado com sucesso.
certo? Então aqui a gente economizou mais uns 10 minutos, na verdade acho que foram 12 minutos que eu diminuí, então está ok. Próximo passo, então aqui importei já uns 40 Management Packs. Agora eu vou instalar alguns agentes, tá? Eu já tenho aqui o meu ambiente básico, que tem o meu controlador de domínio, o meu SQL e também o meu virtualizador. Vou instalar o agente do Operations Manager nesses servidores que já podem ser monitorados. Então vou selecionar aqui, vou colocar os nomes desses servidores, tá? Então seleciono aqui a configuração por nome, vou colocar aqui gm9-bs01, que é o meu host Hyper-V, gm9-dc01, que é o meu domain controller, e o gm9-db01, que é o meu banco de dados. Dou um check names aqui, ele vai verificar, ok, ok, ok. Pronto, agora eu posso clicar em Next. Posso mandar ele agora descobrir esses, né? Vou utilizar aqui o Management Server Action Account para fazer o processo de descoberta. Tá? Então isso aqui leva também um instantinho para iniciar, né? Mas como é um ambiente pequeno é rápido, ó, já mostrou os 3 servidores. Agora eu vou selecionar o processo, vou selecionar todas essas máquinas na realidade, tá? E Next e Finish. Tá? Ele vai iniciar então o processo de deployment dos agentes, pelo menos para máquinas Windows, né? A gente vê que é basicamente isso, todas as máquinas no mesmo domínio. Ele leva aqui um instante para fazer a instalação desses agentes, ok? Então, enquanto isso, agora a gente vai passar para a próxima etapa, tá? Que vai ser a configuração do Windows Azure, ok? Então, só recapitulando, a gente fez a instalação do System Center 2016 Technical Release 3, instalamos pré-requisitos, importamos o Management Packs, e agora a gente vai para a última etapa desse tutorial, que é a configuração do site VPN com o Windows Azure. Então, acessando já o portal do Windows Azure, a gente vai utilizar o portal antigo do Windows Azure, o portal do Azure tradicional, tá? Que ele apresenta aqui algumas configurações mais detalhadas para a criação das redes virtuais. Então aqui está carregando agora o portal do Azure. Assim que ele terminar de carregar, o que eu vou selecionar é a opção redes. Então veja que eu tenho esse menu aqui do lado esquerdo de vocês, né? Então esse menu do lado esquerdo, lá no final tem uma opção chamada redes, né, que está em português. E aqui vejo que eu não tenho nenhuma rede, então eu vou clicar aqui e criar uma nova rede. Vou chamar ela de GM9 TechEd. Tá? Então ele vai fazer uma validação para ver se não tem nenhuma rede com esse nome. E vou selecionar o Data Center Sul do Brasil, para que fique próximo aqui. Esse Data Center fica aqui no Brasil mesmo, então fica muito melhor em termos de desempenho. Bom, aqui DNS eu não vou configurar nada agora, eu vou somente selecionar aqui a opção configurar uma VPN site a site. Tá? Clico em próximo. Aqui eu vou colocar o nome do meu computador, laptop, para eu saber que é o meu laptop, certo? E aqui dentro de endereço IP, eu preciso colocar o endereço IP da minha rede, do meu endereço IP válido, aqui do meu Virtua. É necessário que vocês verifiquem qual é o endereço IP de vocês, isso é só um ambiente de testes, então no ambiente de produção a gente já precisa saber qual é o endereço propriamente. Deixa eu pesquisar aqui o What's My Address no Bing. Então aqui vejam, tem um site que me informa qual é o meu endereço IP, esse aqui é um 177.148.142.3. Esse endereço ele não é permanente, ele é provisório, mas aqui para fazer demonstração é o suficiente. Então, uma vez que eu especifiquei esse endereço, eu agora vou colocar o endereçamento da minha rede interna, a rede aqui do meu Hyper-V, que é 172.16.200.1, é a primeira rede. Vou selecionar aqui o CIDR /24, que daí é a minha classe C, então vai do 0 ao 255, ok? Clique em Next. E agora, qual é o endereçamento que vai ser utilizado dentro do Windows Azure? Tá? Eu quero especificar uma rede 172.16.100.1, ok? Na realidade, só que 100.1, tá? E aqui ele já imediatamente informa que existe um conflito, porque ele está conflitando com a rede 100.200. Então, eu vou selecionar aqui /20, que me dá um range de IPs aí de 4.000, mais de 4.000 IPs. E agora eu vou configurar uma subrede 172.16.100.0/24, que é aquela configuração inicial que a gente tinha feito lá, que eu tinha apresentado para vocês no início. Então agora eu tenho um espaço de endereçamento com várias subrede e eu tenho uma subrede ali /24. Eu preciso criar uma subrede para o gateway. Tá? Então aqui eu clico agora em confirmar. Então está pronta a minha configuração. Então só recapitulando, configuração
a gente cria uma nova rede, depois seleciona lá o site do site, coloca o endereço válido e a subrede local, depois a gente define a subrede, o endereçamento de subrede correto, ok? Bom, ele está aqui finalizando a criação, então vamos esperar só um instante. Vejam que quando eu clico aqui eu tenho algumas opções, ó, configurar, por exemplo, aqui já aparece, então aqui a minha subrede, meu espaço subrede foi criado com sucesso, né? E aqui a subrede de gateway que foi também adicionada. E agora voltando aqui no painel, eu preciso agora especificar criar um gateway mesmo para que eu possa fazer a conexão site to site. Então eu clico aqui em criar gateway, ok? Vou selecionar a opção de roteamento dinâmico e vou desejar criar o gateway. Esse processo ele normalmente demora aí, sei lá, 1 hora, sei lá, às vezes 30 minutos, depende muito do desempenho do data center. Eu vou acelerar o processo e pronto, está criado o gateway, ok? Então, num processo normal, vocês podem clicar em criar o gateway e vai levar lá 1 hora para criar. Bom, veja que ele criou, ele atribuiu um endereço IP válido para que a gente possa fazer a conexão. E aqui eu vou então gerar o script para fazer a conexão. Vou seleciono aqui a opção baixar o script, seleciono o fornecedor Microsoft, Windows Server 2012 R2. Essa é a opção correta para então a gente importar. Ele vai gerar um script em PowerShell. Eu vou salvar esse script. Agora deixa eu abrir ele aqui no meu servidor. Eu já estou no servidor que eu vou utilizar como o roteador para fazer a conexão site do site VPN. Veja que é um script PowerShell. Para ficar mais fácil, eu vou copiar esse script que está aqui em modo.txt para dentro do PowerShell ISE. Tá? Então, procura aqui PowerShell. Vejo que tem várias opções. Ó, Windows PowerShell ISE. Esse que eu vou abrir. Vamos esperar um pouquinho. Agora eu vou colar meu script aqui nesse campo em branco, que é justamente a parte de edição. Então aqui está o meu script de criação de configuração, aliás, do meu servidor com RHAS. Tá? Então agora eu vou clicar aqui em reexecutar Run Script. Esse processo ele leva também alguns minutos. Eu já vou dar uma acelerada aqui também para a gente não perder esses minutos, ok? Então aqui vejam, esse já é o final do processo de criação. A última coisa que ele faz é restartar o serviço do Remote Access. Normalmente acontece uma falha no final aqui. Por algum motivo esse script ele para de funcionar quando ele tenta fazer o restart. Tá? Ó, aqui deu a falha. Então para finalizar esse processo, a última coisa que vocês precisam fazer é vir aqui no Administrative Tools. Tá? Aí a gente procura aqui pelo Routing and Remote Access. Clica 2 vezes em cima. E depois ele já tem aqui, ó, vejo que eu já tenho a conexão Demand Dial, eu simplesmente clico no botão direito e Connect, certo? Aqui ele vai levar, ó, levou 4 segundos, está conectado. Então, está pronto o meu processo de criação. Deixa eu voltar aqui no portal do Azure, verificar, dar um refresh aqui na, na tela. Vamos ver aqui, voltar, clico de novo. Tá pronto, tá feita a minha conexão, tá? Se vocês quiserem verificar se ele realmente está pingando aqui, vamos aqui em configuração, ele cria aquela subrede só para o gateway, né? Que tem aqui esses 2 endereços. Eu vou tentar pingar esse endereço aqui, 172.16.101.4, que provavelmente é o endereço que foi atribuído para o gateway. Vamos ver aqui, ping 172.16.101.4, ó, pingou, né? Então, sinal de que realmente a conexão está estabelecida, ele está trafegando dados, então essa parte aqui da configuração do site VPN foi finalizada com sucesso. Agora eu vou criar uma máquina virtual só para a gente poder fazer um teste e pingar uma máquina virtual de verdade. Tá? Então vou aqui em máquinas virtuais, vou selecionar a opção da galeria, né, que ele me dá mais opções aqui de máquinas virtuais, esse ali é mais um menu de inicialização rápida. Eu vou criar uma máquina virtual Ubuntu. Tá? Então, clicar aqui em Ubuntu. Vou selecionar essa versão mesmo, 12.04. Clico aqui em Next. Então, aqui eu vou colocar o nome da máquina virtual, GM9-UB01, certo? Bom, aqui eu vou mudar o nome do Azure User para Super User, só para a gente saber. Então, aqui é Super User. Vou especificar uma senha em vez de especificar uma chave. Deixa eu colocar aqui uma senha, peraí. Agora confirmar a senha. Pronto. Então agora eu vou clicar em Next.
que é legal nessa parte aqui, pessoal, prestem atenção. Nesse momento eu posso escolher onde eu vou colocar essa máquina virtual. Se eu selecionar o GM9 TechEd, que é a minha rede que eu criei, a minha rede virtual, ele já vai pegar ali a subrede 172.16.100.0/24, ele vai colocar essa máquina virtual lá no sul do Brasil, tá? Então já vou clicar aqui em Next e agora eu vou iniciar o processo de criação. Vejo que já apareceu ali como sul do Brasil o local onde ele vai criar essa máquina virtual, porque está atribuída àquela minha rede virtual. Isso aqui vai levar uns minutos, deixa eu acelerar. Pronto. Então está criado aqui a minha máquina virtual. Então aqui todo o processo resumido. E agora vamos voltar aqui em redes, novamente, só para a gente visualizar qual o endereço IP que foi atribuído a essa máquina virtual. Eu poderia ver nas propriedades da máquina virtual. Vejam aqui que já apareceu a máquina virtual, o endereço IP atribuído 172.16.100.4. Deixa eu fazer um ping nele, 172.16.100.4. Pingou. Então, está finalizado esse processo, esse laboratório, né? A gente está pronto já para adicionar os novos hosts, os novos workloads aqui. E o mais legal é justamente poder monitorar com o Operations Manager como se fosse dentro da minha própria rede, ok? Então agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi, obviamente, para preparar o laboratório. Aqui estão os meus contatos, qualquer coisa estou à disposição. Um abraço e até mais.